Nós leremos Lucas 13, a partir do versículo 18, nós leremos até o 30. Lucas 13, de 18 a 30. Nesta noite nós gostaríamos de falar, baseados nesse texto, sobre a operação do reino de Deus no mundo. A operação do reino de Deus no mundo. Esse é o título da nossa mensagem, esse é o tema sobre o qual o Senhor Jesus fala nessas duas parábolas seguidas da figura da porta estreita. Diz assim a palavra do Senhor: e dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos em nome de Jesus rogar a tua graça, a tua misericórdia, pedir que o teu Santo Espírito, que inspirou esta palavra, ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos, meu Deus, compreendê-la e possamos, ó Deus, entender a natureza, a dinâmica do avanço do teu reino, que isso traga para aqueles que são agentes do reino um encorajamento a mais para pregarmos a tua palavra e não nos encantarmos ou não desanimarmos com a aparência, mas buscarmos, ó Deus, pregar o teu evangelho fielmente, sabendo que é o Senhor quem converte. E que seja também a advertência para aqueles que porventura estão aqui presentes, Pai, mas não têm avaliado corretamente a sua vida, não têm examinado-se a si mesmos, estão caminhando sem saber, ó Deus, para onde vão. Que a tua palavra venha falar a ambos os grupos, a cada um conforme a sua condição e a sua necessidade. Que o teu Espírito fale poderosamente a despeito do teu instrumento, Senhor. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Jesus Cristo eu te peço. Amém. Meus irmãos, os judeus, eles esperavam a vinda do reino de Deus na pessoa do Messias. Mas o reino de Deus, na visão deles, viria numa irrupção visível a todos, espetacular e irresistível. Eles imaginavam essa irrupção divina como um exercício extraordinário de poder da parte do Messias, que seria não só alguém dotado de poderes sobrenaturais, mas seria um poderoso guerreiro militar. Então, eles entendiam que quando o reino de Deus chegasse no mundo, quando o reino prometido viesse ao mundo, ninguém resistiria, e o Messias, o agente da implantação desse reino, em sua vinda, poria fim imediato ao domínio opressor de Roma, restabeleceria a independência política de Israel, puniria os ímpios e vindicaria a fidelidade dos justos, que para os judeus eram todos os judeus piedosos. Tudo isso num só ato. A sua aparição, pensavam,
consistiria numa manifestação apocalíptica irresistível, de modo a abalar definitivamente as forças do mal. Os judeus jamais imaginavam que a cruz pudesse fazer parte da missão do servo ungido do Senhor. Eles jamais imaginavam que a vitória na batalha viria por meio da humilhação. Para os judeus, portanto, meus irmãos, ninguém teria dúvidas quando o reino de Deus chegasse no mundo, porque seria algo esplendoroso, espetacular, poderoso. E esta era a crença compartilhada pelos fariseus, pelas multidões, até por João Batista e pelos discípulos do Senhor Jesus. Não é à toa que no capítulo 7, como nós já vimos numa mensagem intitulada Quando Deus Não Intervém, que João ficou em dúvida se Jesus era mesmo o Messias, porque ele aguardava que ele viesse trazendo fogo sobre os ímpios, e Jesus só estava realizando obras de misericórdia, ainda que miraculosas. Por isso ele manda perguntar: és tu mesmo aquele que haveríamos de esperar, aquele que nós esperamos, ou havemos de esperar outro? És tu aquele que havia de vir, ou nós havemos de esperar outro? Então, os próprios discípulos imaginavam isso. É por isso também que no caminho para Jerusalém, os discípulos, os apóstolos João e Tiago, pediram de Jesus que um sentasse no seu reino à sua direita e outro à sua esquerda, porque eles já imaginavam que ele restabeleceria o trono a Israel. E até mesmo depois da ressurreição do Senhor, os discípulos aguardam isso, porque lá em Atos, capítulo 1, se não me engano ali por volta do verso 6, quando Jesus fala da sua vinda, da sua próxima vinda, ele diz: será este o tempo em que tu vais restaurar o reino a Israel? Então, meus irmãos, essa era a visão que eles tinham do reino de Deus e da vinda do Messias. Ele seria um poderoso guerreiro, que teria um poderio militar, um poder sobrenatural, e que iria subjugar o domínio opressor de Roma e julgar todos os ímpios num só ato. Além disso, um segundo aspecto da crença judaica no reino de Deus era que para eles a entrada no reino era garantida pela descendência de Abraão, pela descendência judaica e pelo cumprimento da lei mosaica segundo os preceitos do judaísmo. Então eles imaginavam que no reino de Deus, todo judeu, pelo menos judeu piedoso, praticante, imaginava: eu sou um súdito natural do reino de Deus, eu sou filho de Abraão, portanto eu tenho direito a entrar no reino. Então as parábolas do reino, nós temos aqui duas delas, como elas são chamadas, elas são exatamente contadas pelo Senhor Jesus, para ensinar que as coisas não seriam exatamente assim. O que ele dirá alguns capítulos adiante, resume o que ele ensina aqui, pela parábola do fermento e da mostarda especialmente, e pela figura da porta estreita. Lá no capítulo 17, você pode ir lá, se você assim o quiser, nos versículos 20 e 21, o Senhor Jesus é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E aí ele responde: o reino de Deus, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, não vem com visível aparência. Ou seja, não é visível, não haverá espetáculo. Nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O que Jesus quer dizer é que o reino de Deus já estava presente no mundo na sua pessoa. Ele é o agente do reino. E o nosso Senhor está a ensinar que, ao contrário da expectativa popular, o reino irromperia no mundo, na verdade, em duas etapas. O Senhor Jesus, nos seus ensinos, vai mostrar que ele entra em duas etapas. Isso está no capítulo 17, mas nós não vamos expor. No tempo certo nós vamos expor. Mas nos versículos seguintes aos que eu acabei de ler, o Senhor Jesus vai falar da consumação futura do reino de Deus. Mas ele começa dizendo: o reino de Deus já está no meio de vocês. E esta era a tônica da sua mensagem, como a de João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Eu já falei que o sentido é: o reino de Deus se aproximou. O reino de Deus já está presente. Arrependam-se.
Então, o nosso Senhor está ensinando aqui, e Ele vai ilustrar isso nas parábolas da semente e do fermento, da semente de mostarda e do fermento, que, ao contrário da expectativa popular, o reino irromperia no mundo em duas etapas. Uma inauguração na sua primeira vinda, na qual o reino de Deus invadiu o mundo na sua encarnação, para ser recebido por alguns, mas rejeitado por outros. E uma segunda etapa na consumação, na segunda manifestação do Messias, no final dos tempos, quando aí sim ele viria de maneira irresistível, visível a todos e baniria todo o mal. Então, a primeira vinda de Cristo, ela marca a inauguração do reino, a manifestação inaugural do reino. Os teólogos chamam isso de escatologia inaugurada. O reino de Deus está presente de maneira inaugural. Portanto, na primeira vinda de Cristo, meus irmãos, o reino de Deus teria um efeito aparentemente parcial, porque ele não se imporia pela força física, política ou bélica, devendo ser recebido voluntariamente pela fé. Contudo, e este é o ensino de Jesus, que ninguém se engane, porque embora o reino não pareça ter esse poder, embora ele tenha uma aparência exterior fraca, ele já está presente no mundo. Jesus está avisando, o seu poder já está sendo exercido, e na consumação, o crescimento e o prevalecimento do reino serão visíveis a todos, e aí sim, todos os reinos deste mundo serão do nosso Senhor. Este é, de maneira resumida, o ensino principal dessas duas parábolas, como das demais parábolas do reino, sendo que cada parábola traz uma nuance. Olhando aqui para o contexto do nosso texto, eu comecei falando do contexto histórico e cultural, agora vamos ao contexto textual. Notem bem que o parágrafo, ele começa com, na verdade, na nossa tradução não está assim, mas no original ele começa com uma conjunção conclusiva. É a conjunção portanto. É assim que está no original. Dizia, portanto, a que compararei o reino de Deus? Esse portanto, ele liga esse discurso ao discurso anterior de Jesus. É provável que nós devamos considerar todo o ensino de Jesus envolvendo a futura consumação do reino, desde o capítulo 12, verso 49. Você lembra que ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse ardendo, o fogo já tivesse tocado, mas eu tenho um batismo antes, com o qual eu vou ser batizado. Eu mesmo vou receber esse juízo, mas, à medida em que eu chegar na vida de alguém, eu vou provocar divisão. Ele vai dizer isso. Depois ele fala, olha, esforce-se por reconciliar-se com Deus, usando a figura do adversário a caminho do juiz, antes que você chegue. Depois você tem aquela pergunta sobre aqueles que sofreram tragédias, e Jesus usa isto para a resposta para ensinar sobre a necessidade de todos se arrependerem. É nesse contexto que Jesus está contando essa parábola. Mesmo que tenha tido uma história da cura de uma mulher enferma, mas nós já vimos que o embate entre Jesus e o chefe da sinagoga e os fariseus de um modo geral, ele ilustra a divisão que a vinda de Jesus provoca. Então Jesus começa essa sessão com uma pergunta que se repete, é um refrão. Ela se repete no verso 18, observe aí, e no verso 20. Ele diz, a que é semelhante o reino de Deus? E a que eu compararei? Jesus está aqui atuando como um sábio. Era assim que os sábios, que os rabis, que os mestres faziam. Eles sempre ensinavam usando enigmas, provérbios e parábolas. E, normalmente, eles começavam com uma pergunta de retórica. A que eu posso comparar o reino de Deus? Ele está, portanto, mostrando como o reino de Deus atua no mundo. Como ele atua no mundo no presente. Então, essas parábolas têm o objetivo de contar, de mostrar a dinâmica da operação do reino de Deus no mundo, tanto em seu aspecto exterior e visível, como no seu aspecto interior e invisível. E é disto que tratam as duas parábolas. Na parábola da mostarda,
Jesus mostra o aspecto exterior e visível do reino. E na parábola do fermento, ele vai mostrar o aspecto interior e invisível. Então, podemos dizer, ele fala da aparência exterior do reino, depois ele vai falar do crescimento interior do reino. Este é o conteúdo, grosso modo, de ambas as parábolas. E eu quero dividir em 3 princípios, 2 tirados das parábolas e o terceiro tirado da resposta de Jesus à pergunta de alguém que está caminhando com ele no verso 23. Já adiantando que esse último parágrafo que lemos, nós não vamos nos deter tanto nele, nós vamos ser mais rápidos, porque nós pretendemos, com a graça de Deus, na próxima semana, tratar dele novamente, em conjunto com o parágrafo final do capítulo 13. Mas eu quero usar esse último parágrafo como uma aplicação, na verdade, e para nós uma advertência. Então, quais são os princípios que Jesus usa, ou que Jesus ensina aqui na parábola? E eu procuro sempre colocar um princípio mais curto possível, mas dessa vez não foi possível. Então, eu vou tratar aqui o que é que Jesus vai ensinar na parábola do grão de mostarda. E eu vou já resumir no seguinte princípio. Jesus está ensinando, primeiro, que a aparência do reino de Deus é insignificante aos olhos humanos, mas sua consumação e abrangência serão universais e notáveis a todos. Eu vou repetir. A aparência do reino de Deus é insignificante aos olhos humanos, mas a sua consumação futura e abrangência serão universais e notáveis. Jesus está contrapondo-se à expectativa dos judeus da sua época, inclusive dos seus discípulos. Lembremos-nos, como eu já falei na introdução, que eles esperavam que, quando o Messias viesse, ele não só realizasse milagres como ele realiza, mas entre esses milagres estaria a destruição dos ímpios, estaria a demonstração de um poderio que traria domínio político e que os ímpios ou os que estavam fora do reino teriam que se submeter à força. Mas Jesus está dizendo, na parábola do grão de mostarda, que a aparência do reino não é espetacular, não é atraente aos olhos humanos, ela é insignificante. Mas a sua consumação, esta sim, será visível. Por isso nós estamos falando de aparência. Na consumação, o reino de Deus será visível, será universal, será notável. É isto que eles querem dizer? É por isso que ele diz, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus se aninharam nos seus ramos. Ele está dizendo que o reino de Deus é uma realidade presente entre os homens, porém ainda não consumada. O reino de Deus vai se espalhar entre as nações sem nenhum alarde, sem nenhum espetáculo. O seu triunfo, no entanto, final, é aplaudido nos céus. É a história dos contrastes aqui. Porque, na verdade, a mostarda, ela era um grão de semente muito pequenininho. Na verdade, na cultura judaica, na agricultura judaica, era a menor semente conhecida por eles. Por isso, na versão de Mateus, eu peço que você abra lá, em Mateus capítulo 13, existe essa observação que Lucas omite. Mateus capítulo 13, 31 e 32. Lá está enfatizado esse contraste entre um começo insignificante e um desfecho surpreendente. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Se você colocar um grão de mostarda na mão, você perceberá isso. E crescida,
é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Quando Jesus diz a menor, o grão de mostarda, sabe-se que não é exatamente a menor de todas as sementes do mundo, mas era a menor das sementes conhecidas da cultura de Jesus, e ele está se acomodando à cultura e usando uma figura que para eles representava algo minúsculo. Eu não sei se você já viu um pé de mostarda. Na verdade, existem várias espécies de mostarda, né? Em geral, a mostarda é uma hortaliça. Algumas espécies de mostarda crescem até 1,5 m. Mas há uma espécie, possivelmente a mostarda negra, que cresce como uma árvore. E ela chega a cerca de 3 a 4 metros de altura. É esse tipo de mostarda que Jesus está falando. Ela é uma hortaliça, ela é plantada no meio da couve, do repolho, da alface, porque ela, inclusive, se eu não estou enganado, da mesma família, ou de uma família semelhante. Porém, quando ela cresce, pelo menos um tipo de mostarda, ela se torna uma árvore ou um arbusto gigante. E vários passarinhos vêm pousar e vêm fazer o seu ninho ali, vêm se alimentar das suas sementes. Então, você está vendo aqui um contraste entre o que está agora. Tem um começo insignificante, mas um desfecho surpreendente. Por isso que a mostarda é um símbolo proverbial daquilo que é pequeno e insignificante. É plantado ali, ninguém percebe, mas cresce e se torna mais frondosa de todas as hortaliças, torna-se uma árvore entre as hortaliças. Então, o seu tamanho, o tamanho da semente, a aparência insignificante, não corresponde à grande árvore que a mostarda se torna. Em seu estado consumado, Jesus está ensinando, o reino de Deus vai abranger todo o universo, portanto, não se deixe levar pela aparência. E aqui há um dado interessante que está subentendido, que nós não entendemos num primeiro momento porque não somos daquela cultura, mas para a cultura eles entenderam. Essa figura das aves se aninhando nos ramos não é uma figura aleatória, ou não é uma figura simplesmente tratando de aves literais. Quando nós olhamos o que Jesus fala aqui e olhamos o que a Escritura diz, nós vemos que ele ecoa uma expressão que é proverbial nas Escrituras, em pelo menos 2 passagens. Eu quero que você abra em Daniel capítulo 4 e em Ezequiel capítulo 17. Jesus está ecoando sobretudo Ezequiel capítulo 17, mas vamos primeiro em Daniel capítulo 4. As aves são, em Daniel 4, uma figura para as nações abrigadas sob o império da Babilônia. É isso que está no capítulo 4. É aquele sonho que Nabucodonosor teve, mas o mais importante aqui é que Nabucodonosor tem um sonho, onde ele vê uma árvore gigante, e nessa árvore se abrigavam todo tipo de animais, e as aves faziam ninho nela. E diz aqui no verso 23, ou melhor, 20 e 21, a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó rei. Então, essa árvore é a figura de um rei e também de um reino, só que agora de um império pagão. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Ou seja, o Senhor te deu todas as nações debaixo da terra. Você tem todas as nações debaixo do seu domínio. Você é essa árvore, rei. Mas lá em Ezequiel, nós temos uma parábola também. A parábola de 2 águias. Eu não vou ler todo o capítulo, mas só para resumir, Ezequiel vê uma águia. Ele tem uma visão de uma águia com grandes asas, de plumagem comprida, farta de cores, que vem ao Líbano
e leva, no verso 3, a ponta de um cedro. O cedro representa Israel. A árvore é a Babilônia. Ou a águia é a Babilônia. Ela vai tirar o cedro, arranca, coloca na ponta mais alta do seu ramo, leva para uma terra e deixa lá. E toma uma muda e a plantou num campo fértil. E essa muda cresceu, se tornou videira larga, de pouca altura. Ele está falando do rei que Nabucodonosor colocou no lugar do rei que estava no poder. E depois ele vai descrever toda a história do cativeiro babilônico. E eu quero especialmente chamar a sua atenção para o verso 22. Ele diz assim: assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Ele está aqui, na verdade, falando, não estou lendo tudo porque eu estou resumindo, mas ele está falando o seguinte: essa parábola das águias, ela é uma parábola que tipifica, que figura o cativeiro babilônico. Nabucodonosor vinha, arrancaria o rei, arrancaria o trono de Davi e levaria o povo para o cativeiro. Mas o Senhor está dizendo que daquele tronco que o Senhor cortou, daquela cepa desse cedro, o Senhor iria fazer brotar um outro, mais imponente, mais abrangente, mais poderoso, mais frutífero. É isso que ele está mostrando. Ele está aqui trazendo uma profecia da restauração do reino de Israel e da vinda do reino de Deus. Por isso ele diz, também no verso 22, eu tomarei a ponta de um cedro, assim como a águia fez, e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele, observe, habitarão animais de toda sorte, à sombra dos seus ramos se aninharão as aves de toda espécie. Deus está prometendo restaurar o reino do seu povo. Então ele usa de novo a figura das aves, dos animais se aninhando, e na cultura judaica as aves eram uma figura para os gentios. O que Jesus está aqui dizendo é, olha, esse reino ele é discreto, ele é pequeno, ele é insignificante, inclusive nem todos os judeus, nem todos aqueles que se têm por filhos do reino vão dar ouvidos à voz do Messias, nem todos eles vão aceitar, vão receber, vão dar as boas-vindas ao Messias. Na verdade, a maioria deles vão de rejeitá-lo. Mas um dia esse reino abrangerá não só o reino de Israel, mas ele abrangerá todas as nações, aqui figuradas pelas aves. Ele vai ser abrangente sobre todas as nações do mundo. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o reino de Deus agora, na pessoa de um homem humilde de Nazaré. Pensemos um pouco, queridos, na aparência externa do reino. Como foi que o rei veio? O rei nasceu onde? O rei nasceu, talvez, numa das menores cidades de Judá. Aliás, a profecia de Miqueias dizia isso: tu, Belém, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo Israel. Como nasceu o rei, como nasceu o Deus encarnado, como nasceu o Salvador? Ele nasceu numa humilde manjedoura. O seu berço era um coxo de animais. Ninguém viu, Herodes não viu, os sábios de Israel não viram. Ele se revelou a uns simples pastores. Ele nasceu de uma virgem lá de Nazaré e foi criado em Nazaré. E quando os de Nazaré ouviram lá em Lucas 4 falar palavras de graças, esse aí não é aquele menino que cresceu entre a gente? Ele não era de uma aparência imponente. Não era aquele homem loiro de olhos azuis que a literatura pinta. Aliás, ele era muito mais possível que fosse mais moreno, porque era um judeu, talvez baixinho. A própria palavra de Deus diz, lá em Isaías 53, ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que se nos agradasse. Ele era um homem comum. E o reino de Deus que ele vem implantar é algo
que não tem aparência visível. Mas Jesus está dizendo, é como grão de mostarda. No final, essa aparência, no final, ela se demonstrará imponente. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está ensinando. Por isso ele fala, no final do verso 29, observe, aplicando, ele diz, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Ele está dizendo exatamente isto, agora de maneira literal, que ele descreveu na parábola do grão de mostarda. E nós vemos isto, queridos, em Apocalipse. Eu quero que você abra lá em Apocalipse 5. Agora, nós vemos em Apocalipse 5, a mostarda como uma árvore. E você vai ver as aves do céu semeando nela. Agora descrito de maneira literal. Apocalipse 5, versos 9 a 13 diz, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Senhor comprou com a sua morte na cruz. Aqueles procedem de, observe a repetição de sinônimos, de toda tribo, povo, língua e nação. O que ele está dizendo? Não haverá nenhuma nação que não esteja representada na multidão dos redimidos no reino consumado de Deus. Mas ele continua, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, e milhares. Então os anjos se juntam no reconhecimento desse reino, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi, observe que há uma gradação aqui, começa com os 24 anciãos, os anjos se juntam a eles, mas agora diz que toda criatura, homens, animais, aves de toda espécie, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, irmãos, é um coro do universo naquele dia. Tudo que neles há estava dizendo, aquele que está sentado, onde? No trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém. Não se engane. Não se deixe levar pela aparência. A aparente fraqueza e insignificância do reino de Deus será suplantada pela manifestação futura do seu poder soberano, que será visível a todos. E no final, o reino de Deus será o único abrigo seguro para todas as nações. Irmãos, esta é uma verdade tremenda. E sabe, tem muitas implicações, mas eu queria trazer pelo menos uma ou duas. A primeira delas, nós, igreja, não devemos nos encantar por espetáculo. Todo movimento que se propõe de Deus, que procura fazer avançar ou fazer funcionar o poder de Deus por meio de espetáculo, está fadado ao fracasso e demonstra a sua falsidade. Então, não se encante com multidões enchendo templos onde espetáculos são feitos, supostos espetáculos de expulsão de demônios, de milagres, de sinais, ou grandes shows para trazer o avivamento com artistas de todo o universo gospel, como aconteceu há algum tempo, há alguns anos, uns 2 ou 3 anos. Nós vamos agora promover um movimento de avivamento, de missões no mundo inteiro, e vamos chamar o cantor tal, e o cantor tal, e o outro cantor, e esse e aquele, e pregadores de toda a grife, tinha até presbiteriano no meio desse espetáculo.
Não é aí. Jesus disse, não é com visível aparência. É como grão de mostarda. O reino de Deus está onde você menos imagina. Cuidado. Cuidado, porque milhões de seguidores não significa que ali está o reino de Deus. Nós precisamos pensar nisso. E segunda implicação, nós não devemos desanimar quando pregamos o evangelho e não vemos aparente fruto. E nem devemos buscar neste mundo qualquer tipo de lugar de protagonismo da igreja. Ela não terá. E eu preciso dizer isso, irmãos, eu preciso dizer isso, e eu estou falando com a minha consciência limpa diante do Senhor. Por um lado, eu me entristeci que nem todas as coisas caminharam conforme o que eu imaginava no sentido político no nosso país, mas um outro lado meu se alegrou, porque o povo de Deus estava confundindo regimes políticos com o reino de Deus. O governo que está aí pode ser um governo corrupto, pode ser um governo formado por pessoas desonestas, mas você acha que esse governo pode impedir a consumação do reino de Deus? Não pode. Pelo contrário, Deus é tão poderoso que pode usar esse governo para fazer avançar o seu reino. Deus pode usar. Eu não estou falando usar fazendo se converter, quem dera. Eu estou dizendo apesar disso. Meus irmãos, isto é muito claro na segunda parábola. Ele está dizendo, a aparência dele é insignificante. O final será visível. Mas a operação do reino é invisível aos olhos humanos, mas no presente o seu poder já é soberano, independente e irresistível. Esse é o segundo princípio ensinado na parábola do fermento. Eu vou repetir. Então, eu vou falar a primeiro princípio. Nós vimos que a aparência do reino é insignificante aos olhos humanos, mas sua consumação e abrangência serão universais e notáveis. Segundo princípio, a operação do reino é invisível aos olhos humanos, mas o seu poder é soberano, independente e irresistível. Vou repetir. A operação do reino é invisível aos olhos humanos, mas o seu poder é soberano, independente e irresistível. Jesus diz, ele é como um fermento. Ele é como uma porção de fermento, observe aí. A que mais compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou, olha o verbo que Jesus usa, e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Fermento normalmente é usado na Bíblia como um sinônimo do pecado, mas aqui Jesus o usa como um sentido positivo do reino de Deus. Você sabe que ninguém esconde fermento, você mistura o fermento à massa, mas Jesus está apontando para o caráter secreto, invisível aos olhos. Mas o que acontece com o fermento? Veja a outra aplicação que ele faz do reino de Deus. Ele está dizendo, mesmo no presente, quando você mistura o fermento à massa, e veja, 3 medidas de farinha, é mais ou menos assim, 3 medidas de farinha e um pouquinho de fermento. Então, há um contraste aqui. O primeiro, na verdade, há 2 contrastes. Um entre a quantidade de fermento e o volume da massa na qual ele se espalha. E o segundo é entre a influência no início e sua penetração final. Jesus diz, olha, o fermento fica ali na massa, você deixa descansando, e aquele fungo, aquele levedo vai se espalhando pela massa e vai inchando a massa. Nada impede que o fermento opere naquela massa. Então, ele diz, até que fique tudo levedado. Aqui, ele está mostrando a consumação do reino. Agora é minoritário, mas ele já está avançando. É isso que ele está dizendo. No caso do grão de mostarda, ele está dizendo, ele tem um início insignificante, mas no final, ele será demonstrado e visível a todos, até aqueles que o rejeitaram.
Mas aqui na parábola do fermento está dizendo, mesmo que você não veja, o reino de Deus está avançando no mundo, igreja. O reino de Deus está avançando no mundo. E é por isso que aí eu volto à minha ilustração e ao meu exemplo. Deus não depende de ter um governo cristão para fazer avançar o seu reino no mundo. E, queridos, eu quero que vocês entendam a minha aplicação espiritual. E eu preciso falar isto. Deus não depende de ter um governo cristão, pelo contrário, Deus pode fazer avançar o seu evangelho como nunca no mundo, mesmo tendo um governo anticristão. Olhe para Atos. Atos é uma demonstração do poder invisível, soberano, independente e irresistível do reino. O que aconteceu, meus queridos, em Atos? Nós temos em Atos perseguição do início ao fim. Na verdade, conforme Atos capítulo 7, desatou-se uma perseguição e o evangelho não deixou de crescer. Ele não cresceu apesar da perseguição, ele cresceu através da perseguição. Deus usou a perseguição para espalhar os crentes, e eles começaram a pregar o evangelho, e leia lá, diz lá no capítulo 7 de Atos, abra lá por favor, Atos capítulo 7, veja, queridos, havia uma perseguição, e diz a palavra do Senhor, você tem Estevão, o primeiro mártir, não é? Mas eu quero olhar o capítulo 8, verso 1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Você tem medo de perseguição? Nós devemos, sim, usar todos os esforços possíveis, orar ao Senhor Deus, mas não fique com esse medo todo. Levantou-se grande perseguição contra a igreja, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Choro, tristeza. É óbvio, perseguição traz isso. Diz ainda o verso 3, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Você tem medo de perseguição? Tem medo que as coisas piorem para o Brasil? Está aqui, ó, um homem que arrastava, quem? Saulo. Arrastava as pessoas, assolava, essa ideia, ele deixou a igreja prostrada, ele deixou a igreja entristecida, desanimada. Mas olha o que diz, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o que, igreja? O que é que essa igreja perseguida fez? Foi por toda parte, pregando a palavra. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, vendo os sinais que ele operava. E os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. No meio da perseguição, verso 8. Vamos ler juntos? No meio da perseguição, vamos ler juntos, verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. Perseguição não pode impedir nem o avanço do evangelho, nem a alegria de quem recebe o evangelho. Você está percebendo, querido? No meio de perseguição. Quer mais? Voltemos um pouquinho, capítulo 4. No capítulo 4, os apóstolos estavam anunciando o evangelho, tinham acabado de fazer um sinal. E eles falavam ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, é o mesmo verbo usado para o ato de prender Jesus. Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Veja, eles estão pregando, as multidões estão ouvindo, e de repente eles são presos, na frente de quem está ouvindo. Mas o que acontece logo depois da prisão? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens
a quase 5.000. Eles foram presos. Aqueles que estavam pregando o evangelho foram presos, e quem ouviu se converteu ainda assim, diz a palavra de Deus. Isto é o que você vai ver o tempo todo, a igreja sendo perseguida. Sabe o que é isso? O fermento está penetrando na massa. Então, embora na aparência ele tenha um começo insignificante e um desfecho no final, nesse período, é isso que ele está querendo mostrar no fermento, nesse período entre a aparência insignificante no início e sua a aparência imponente no final, nesse período, ele está agindo, e todos aqueles a quem o Senhor escolheu salvar hão de ser salvos, e nenhum tirano, muito menos um tiranete, pode impedir o avanço do poder do reino, é como fermento. É isso que está dizendo o povo de Deus. Onde o reino de Deus foi, queridos? Ele foi bater na casa de César. Paulo é preso lá em Filipenses. Paulo diz, olha, não pensem que as coisas que me aconteceram, elas prejudicaram o evangelho, elas antes contribuíram para o avanço do evangelho. Porque as minhas cadeias em Cristo são conhecidas de toda a guarda pretoriana. Ele ficava algemado a um soldado, então era o dia todo pregando o evangelho para os soldados. E a maioria dos irmãos, estimulados pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Isso está em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12. E sabe o que nós temos como resultado das prisões de Paulo, da prisão? Ele está preso. No capítulo 4 de Filipenses, abra lá, por favor, quando ele envia as saudações, no verso 21, ele diz, no verso 21 e 22, saudai, Filipenses 4, 21 e 22, especialmente 22, saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Veja o verso 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os de onde? Da casa de César. Aleluia. A casa de César não pode resistir ao poder do evangelho, quanto mais os tiranetes que estão no nosso país. Igreja, pare de atrelar a sua felicidade espiritual ao regime político que está no país. Ore sim, procure cumprir o seu papel de cidadão, mas entenda, o reino de Deus está avançando. Ninguém vai impedir. Ninguém vai impedir. É o que Jesus está dizendo na parábola do fermento. O reino de Deus está avançando. Recentemente, a China, o imperador lá, o rei, sei lá o que da China, Xi Jinping, mandou cortar a água e a luz dos crentes que fazem culto na casa. Eles já não podiam fazer culto público na igreja. E agora não pode fazer culto na casa. Ele vai continuar fazendo isso, mas o evangelho vai continuar avançando, porque o poder de Deus não pode ser contido. E um dia ele vai dobrar os joelhos, ele e todos os corruptos do Brasil e do mundo, e todos os pecadores, plebeus também. E é aí que nós chegamos à nossa terceira e última parte, e na qual nós queremos aplicar. E eu trago o seguinte princípio: a porta do reino é estreita, e muitos que pareciam pertencer a ele ficarão de fora. Eu vou repetir: a porta do reino é estreita, e muitos que pareciam pertencer a ele ficarão de fora. É isso que Jesus fala nos versos 22 a 30. Nós vamos ser mais rápidos aqui, apenas à guisa de conclusão para a nossa reflexão, porque nós pretendemos trabalhar esse texto, se o Senhor Deus permitir, na próxima semana, juntamente com o parágrafo seguinte. Observe o verso 22, começa relembrando o relato de viagem. Nós falamos que esse trecho todo, desde o capítulo 9, verso 51, até o capítulo 19, ele vai descrever o relato da viagem de Jesus para Jerusalém.
E o tempo todo ele está falando isso, de vez em quando, e de novo ele vai falar: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele está indo para consumar a obra de implantação do reino de Deus. E os discípulos, aqueles que o seguiam, estavam percebendo isto, embora ainda não entendessem que a cruz fazia parte dessa obra, que na verdade era o clímax dessa obra. Então, nesse sentido, é que alguém se aproxima dele e pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? E observe, é Jesus quem está falando. Ele está falando para um público judeu. E ele responde: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. E ele cita uma parábola: quando o dono da casa se tiver levantado, fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vai responder: o quê? O dono da casa é Jesus. Ele está falando dele. Ele está falando agora da sua segunda vinda. Ele está falando do reino consumado. Agora ele é humilde, pode ser rejeitado, pode ser cuspido, pode ser esmurrado, pode ser crucificado, mas quando ele vier como o Cordeiro vencedor de Deus, aí é outra coisa. Ele está dizendo: vocês vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. Eu vou dizer o quê? Não sei de onde vocês são. Queridos, Jesus vai olhar para algumas pessoas, para várias pessoas, para muitas pessoas, e vai dizer: não sei quem vocês são. Só que eu quero que você preste atenção, porque eu estou provando o meu princípio. Aqueles muitos que pareciam pertencer a esse reino ficarão de fora. Olha o que eles dizem, verso 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas nas nossas ruas. Jesus está falando para o seu público. Jesus está falando para os judeus que ouviram a sua pregação e viram os seus sinais. Ele está dizendo: o Senhor comia e bebia. E veja, ele comia com pecadores, não é? A gente sabe disso, né? E a gente fala: ó, Jesus comia com os pecadores, mas o que Jesus está falando aqui indica que nem todos os pecadores com quem ele comeu se converteram. Porque nós comíamos e bebíamos na tua presença. E essa expressão de comer e beber, na cultura, é uma demonstração de comunhão, é uma manifestação de comunhão. Mas a gente comia na tua presença, a gente tinha contigo. A gente pode trazer para cá, ó, fazer uma aplicação. Senhor, a gente vinha para o culto todo domingo, todo dia do Senhor a gente estava lá, ouvia a tua palavra. Jesus disse: quem ouve e não pratica é como o homem que constrói a casa sobre a areia. Não é? Então não é só você ouvir, você tem que crer e você tem que praticar. Presta atenção, igreja. Senhor, eu fui criado no Evangelho, meus pais eram crentes, eu aprendi a Bíblia desde pequenininho, mas nunca se converteu. Viveu, passou a vida inteira, viveu flertando com o mundo, amando o mundo, querendo o mundo, rejeitando as coisas de Deus. Ele está dizendo: nós comíamos, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Senhor, a gente frequentava a igreja. Senhor, a gente era evangélico. Senhor, a gente era reformado. Jesus diz: não sei de onde vocês são, apartem-se de mim. Jesus vai dizer isso para algumas pessoas. O que ele vai dizer para você? Ele vai dizer isso para muita gente que frequentava a igreja: eu não te conheço, fora, para trás de mim, aparte-se de mim. É Jesus quem está dizendo isso, não é o pastor Marcos, não é algum pastor querendo aterrorizar você. É Jesus, são as palavras. Eu só creio nas palavras de Jesus. Ele veio pregar o amor. Está aqui a palavra de Jesus. O que você vai ouvir? Você tem certeza do que você vai ouvir? Você precisa prestar atenção. Por isso Jesus diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Por que ela é estreita? Jesus não está ensinando salvação pelas obras, salvação pelo nosso esforço. A porta é estreita e poucos entram por ela, porque seguir Jesus envolve uma renúncia, que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. A porta é estreita porque seguir a Jesus não envolve espetáculo. Jesus não está no espetáculo. A porta é estreita porque nela não cabem nosso ego, nossos ídolos, nossos tesouros.
A porta é estreita porque ela é uma só. O próprio Jesus, ele diz em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, só há uma. A porta é estreita porque só existe uma. E é Jesus. Se você busca qualquer outro caminho, você vai ficar de fora. E veja, Jesus está falando para judeus, por isso ele diz, ali haverá choro, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidades, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem no reino de Deus, Abraão, Jacó e Isaque, todos os profetas e vocês fora. Sabe por que choro e ranger de dentes? Essa palavra ranger de dentes significa raiva. É a palavra usada para o animal quando está rosnando. Vocês vão ficar com raiva, porque vocês vão ficar de fora. E ele diz, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa. Ele está falando de gentios, ele está falando para judeus, ele está falando algo chocante. Porque ele está dizendo, vocês, por isso é nesse sentido que ele diz, contudo há últimos que virão a ser primeiros e primeiros que serão últimos. Os últimos aqui são gentios que entram no reino de Deus pela fé em Jesus. Eu quero então concluir, queridos, com esta aplicação muito simples. Esforce-se por entrar pela porta estreita. Só existe uma porta. Não tem meio termo, não tem negociação, não tem mistura. Você não pode amar a Deus e ser amigo do mundo. Você não pode seguir a Jesus e seguir ao seu coração. Você não pode ser discípulo de Jesus sem renunciar a tudo, ao pecado, a tudo. Jesus vai dizer isso no capítulo 14. Por isso a porta é estreita. Esforce-se por entrar na porta estreita. A porta estreita é a porta do arrependimento e da fé, queridos. É a porta da confiança na inteira graça de Deus. É a porta da renúncia. O que você ouvirá quando Jesus vier? Porque um dia ele virá. E por último, cuidado com a ilusão da falsa conversão. O fato de você vir à igreja, de frequentar o culto, de gostar dos louvores, de ouvir a palavra, não é em si. Embora possa ser uma das marcas, certamente o crente faz tudo isso, mas não é em si a essência do que de fato é ser alguém súdito do reino. Porque essas coisas precisam ser cridas. Aquilo que você ouve, aquilo que você canta precisa ser vivido. Então só frequentar a igreja não faz de você um crente. Você precisa nascer de novo. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, que Ele nos encoraje a pregar o Evangelho, que Ele não nos deixe cair na tentação de buscar o espetáculo. Nós não precisamos disso. Que Ele nos lembre que o poder de Deus avança. Pregue o Evangelho, crente. Pregue o Evangelho, faça discípulos, fale de Cristo e deixe o poder de Deus agir através de você e muitas vezes sem que você saiba, mas Ele estará agindo no mundo para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela nos encoraje a pregar o Evangelho, que ela nos livre de buscar a visível aparência das coisas, que ela nos ajude a valorizar os pequenos começos e que o Senhor nos ajude, Senhor, sobretudo aqueles que estão aqui que ainda, Senhor, não se converteram verdadeiramente, que não converteram seu coração a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a gravidade dessas palavras, para que nós tenhamos uma vida, Senhor Deus, que verdadeiramente represente um coração regenerado, que renunciou a tudo para seguir o Senhor. Nós te pedimos isto e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.